Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Estamos, nesses dias, trazendo aqui reflexões compactas, objetivas, para abençoar a sua vida, para que você tenha uma vida melhor e também faça numa folha, num papel, numa agenda ou no seu computador, você colocar alguns itens como metas, como parte de um planejamento de vida ou um projeto de vida para 2021. E Deus tem algo novo para todos nós. E é importante você ter na vida alvos, metas, objetivos. Nós temos que tomar cuidado com as distrações da vida. Uma das táticas do inimigo, quando eu falo inimigo, eu estou falando de forças do mal, vamos assim dizer, que é a distração. Uma distração. Uma distração no trânsito pode causar um acidente. No sentido espiritual, você tem que focar, e o inimigo não quer que você seja uma pessoa focada em coisas boas. Focada, por exemplo, em Deus. Nós estamos falando aqui sobre uma diretriz, Deus, família e trabalho. Olha que interessante. Por exemplo, uma das coisas que o inimigo não quer, que ele não quer, é que você tenha comunhão com Deus, que você tenha uma vida, um relacionamento gostoso com Deus, uma comunhão com Deus. O inimigo não quer. Mas se você quer, você vai conseguir. Você tem que querer. Você tem que desejar algo. Então Deus está sempre em busca, como ele diz, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ele está em busca de homens e mulheres que queiram caminhar com ele. E o texto que eu li aqui, de Provérbios, capítulo 16, do 1 ao 3, está falando justamente que ao homem, quando fala o homem, o ser humano, o homem, a mulher, pertence os planos. Nós fazemos nossos planos, então você tem que fazer os planos. Ele fala os planos do coração, que é os seus desejos, vontades. Então, você tem que nominá-los na área, por exemplo, profissional, na área de família, quer dizer, tem várias áreas, Aí uma questão de você também, mas eu estou falando de um plano pessoal, porque às vezes a pessoa confunde, pedido de oração é uma coisa, projeto de vida é outra coisa, faz parte de pedido de oração, mas não é apenas, porque às vezes a gente fala assim, faça o seu projeto de vida, daí a pessoa coloca, meu projeto de vida é que todo mundo da minha família seja salvo. Tá certo, faz parte, mas eu quero saber o teu projeto. O que você quer para você? Pelo seu CPF, vamos fazer mais claro, para a sua vida. O que você deseja para você? Porque tem muita gente que ela pede para os outros, e ela quer o bem para os outros, e isso é bom, claro que é bom. Porém, ela não está bem. É aquela pessoa que ajuda tanta gente, mas ela própria não se organiza. E aí ela diz, por que as pessoas são abençoadas? Eu oro pelas pessoas, as pessoas são abençoadas e eu não estou sendo abençoado. Tem gente que pensa, por quê? Que talvez você não focou nas prioridades para a sua vida. Para a sua vida. Inclusive muitos cristãos, muitos líderes, eu estou no meio disso, tudo que eu estou falando, às vezes a gente acha, por muito fazer na obra de Deus, a gente está agradando a Deus, e às vezes não. Não é o muito fazer. Às vezes o fazer com qualidade. Fazer não só no piloto automático, porque existem pessoas que ela pensa, não, eu estou ajudando na obra nisso, naquilo, ela tá quase morrendo de tanta coisa que ela está fazendo. E às vezes Deus está falando, não quero tudo isso para ela. Então isso eu também, dentro dessa visão aqui, dessa linha de pensamento, eu reflito muito também com relação à nossa vida. Eu penso, para mim, eu tenho minha agenda pastoral, minha agenda aqui do rádio, tudo que faz parte é um único pacote que eu falo, o único foco é levar Jesus às pessoas. Então, mas todos nós temos uma estrutura. Então, nós temos que entender que a nossa vida é curta.
Nossa vida aqui nessa terra ela é passageira. Então não é querer, você não acha que você vai abraçar o mundo inteiro e resolver o problema de todo mundo. Claro que não existe isso, né? Então, o que Deus tem me dado no dia de hoje para passar para vocês é isso. Talvez você não está bem porque você pensa mais na vida dos outros para ajudar os outros e esquece de ajudar a sua própria família, sua própria vida, ou aqueles que moram com você. Eu quando falo em família, eu gosto de separar assim, tipo assim, aqueles que moram debaixo do mesmo teto. Sua família é enorme, uns moram aqui, outro mora ali, é família, é parente e tudo mais. Mas tem aqueles que, se você não estiver bem com aqueles que moram debaixo do mesmo teto do teu telhado, é aqui que está o X da questão, né? Então, a gente às vezes faz tantos planos, conforme diz aqui Provérbios, né? Planos. E não é errado você fazer planos. Não é errado você ter metas, objetivos, faz parte. Porque às vezes tem pessoas que falam, mas Deus é que vai fazer minha agenda. Não é assim. Deus nos dá essa liberdade de escolha, né? De escolha. Tanto é que hoje a gente está recebendo aqui, eu ainda falei no primeiro bloco, justamente sobre decisão, né? Pessoas pedindo oração porque alguém tem que tomar uma decisão. Exatamente, a gente vai ter que tomar a decisão. Por isso que a gente ora, para a gente não tomar a decisão errada, pedir ajuda divina, para a gente acertar o máximo possível, né? Então, ao homem, à pessoa, a mim, a você, pertence a gente fazer os planos. Mas a resposta virá de Deus. Deus vai dar a resposta. Deus está observando o que eu estou fazendo, o que você está fazendo. Deus está vendo as reais intenções. Deus está analisando cada passo que a gente dá, não é verdade? Então, ele diz aqui, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Ele que sabe de fato o que está por trás de tudo, né? Aí ele diz assim, olha, consagre a Deus, ao Senhor, tudo que você faz. Olha que importante. Então, projeto de vida, planos que você tem, é importante você colocar no papel. E vou dizer uma coisa, gente, com muita tranquilidade aqui. Não fica aí nessa onda pelo fato, né, das coisas estarem diferentes, as profecias bíblicas estão se cumprindo, isso faz parte de tudo um projeto também. Tem coisas que Deus aí tudo permitindo. Nós temos que entender que tem muita coisa para ser feita na terra. Uma delas é continuar falando de Jesus. O projeto maior dos cristãos é entenderem que Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, não foque apenas nas coisas materiais. A gente ora sim e precisa. A bênção financeira, o trabalho, o emprego, tudo isso é importante. Claro que é importante, óbvio, né? Se não tiver dinheiro, como é que você vai pagar as contas, né? É claro que é importante. Tem a sua importância, sim. A economia é importante, sim. Claro que é importante. Se não fosse ter uma condição financeira, como é que nós continuaríamos aqui? Tudo envolve finanças. Então, isso é importante, sim. Agora, o que eu quero dizer é que você tem que entender que o que Deus quer que você, que nós realmente estejamos mantendo um ótimo relacionamento com Ele. E esse ótimo relacionamento, você conquista diariamente, você vai caminhando com Deus. Você caminha com Deus hoje, você continua amanhã. Ou seja, o objetivo é você caminhar com Jesus até um dia você vai vê-lo no céu, numa outra dimensão. Então esse é o sonho maior, o projeto maior de um cristão que de fato entende isso e realmente ele é de Jesus, né? Mas enquanto estivermos aqui na Terra, nós temos o quê? Que projetar, trabalhar, construir. Você vai abrir a sua empresa esse final de ano, talvez você já está se organizando para o teu projeto para janeiro você inaugurar a sua empresa, outros vão entrar no emprego. Então, você não pode ficar olhando as distrações desse mundo, os problemas, o número de desempregado, os problemas de enfermidade. Você não pode colocar a tua cabeça nisso. Você tem que se cuidar, mas entender que você tem que viver. Você tem que tocar a vida. Nós temos que tocar a vida. Nós não podemos parar só quando morrer. Então, nessa parte eu sou muito exigente comigo mesmo, sou focado, nós temos que tocar o barco. É difícil? Tá difícil certas coisas? Sim, mas não adianta ficar falando que tá difícil. Olhe para as possibilidades. Olhe para as possibilidades. Então, essa questão de decidir, de mudar de rota, eu já contei, quem presta atenção no que a gente fala aqui, talvez até já sabe disso. Mas eu tive uma experiência, no caso, que era a experiência desse projeto que a gente está desenvolvendo aqui. Eu posso até falar uma parte, no final de 2011, olha só, nós estamos em 2020, acabando 2020, no final de 2011, mais ou menos, outubro, novembro de 2011, estava justamente um conflito com relação
ao que eu estou fazendo até hoje, o ministério aqui do rádio, essa expansão toda, e eu estava realmente disposto a desistir. Edson Nogueira do Nascimento, estava disposto a desistir. Falei para Deus num português bem claro, que ele entendeu tudo. E ele entendeu tão bem que ele viu que realmente eu ia desistir. E de fato eu ia desistir mesmo. E ele percebeu que eu não estava fazendo ameaça. Deus percebeu que isso era um sábado. Eu tive uma experiência tão forte que eu não esqueci nem o dia. Era um sábado à tarde. E Deus viu que a minha decisão, e eu ainda disse, olha, hoje é sábado, mas segunda-feira eu vou procurar a gerência da emissora e vou parar com esse projeto. Eu já estava definido, eu já sabia, eu vou parar. E existia, eu tinha 3 razões. E é comum isso, é bacana quando você tem as suas justificativas. E eu ainda tenho essa tendência de querer justificar as coisas. Então, eu tinha 3 justificativas para Deus. Não era para a esposa, para ninguém, para Deus. Era eu e Deus. Eu estava falando com Deus no meu secreto, era só eu e Deus. Ninguém sabia do que eu estava falando, só eu e Deus. E lá eu pude falar para ele, porque eu estava se falando sobre projeto. Não estamos falando sobre projeto? Projeto de vida, planos, metas, alvos. Então, eu estava disposto a fazer isso. E Deus viu que eu estava realmente decidido. Mas quando foi lá pelas 10 da noite, 22 horas do mesmo dia, Deus falou nítido comigo. Da mesma maneira que eu fui claro com Deus, e Ele viu que eu estava sendo muito sincero, Ele também foi bem sincero comigo. E Ele disse, não desista deste projeto, porque eu estou com você. É eu que estou permitindo você fazer o que você está fazendo. Não desista, porque eu vou levantar pessoas para apoiar este projeto. Então isso foi forte. A prova que eu estou contando esse testemunho para você. Então isso aqui é para entender que mesmo você fazendo a coisa certa, existem algumas fases que vem uma tempestade, vem ali algumas coisas que você precisa realinhar as coisas, acertar uma área que não está legal. É assim a vida. Então não existe uma vida sem problemas. E às vezes nem todo problema, às vezes não é um problema, às vezes é um momento assim, de decisão para você alinhar algumas coisas. Ou talvez ter que fazer ali uma checagem em alguma área da tua vida, que você precisa se reorganizar. Agora, experiência pessoal, eu tive, você tem a sua. Mas como dica, né, é bacana quando você está assim confuso, e você primeiro fale com Deus. Se você é casado, como é o caso de um ouvinte que falou agora, que é o marido que tem que tomar decisão, quando o casal está bem alinhado ali, vale a pena compartilhar com o cônjuge, não tenha dúvida. Dependendo do que ele tem que decidir, claro que a esposa, o casal tem que estar coeso ali. Mas às vezes é o homem que tem que tomar aquela decisão. Aí ele toma, mas quando tem o apoio da patroa, da esposa, né, é melhor, evidentemente, né? Então cada caso é um caso, então você tem que analisar. E esse texto aqui diz justamente o quê? De Provérbios 16. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, o que você planeja. Aí ele fala, porque os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar, Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, eu quero fazer aquilo. Então eu quero apresentar ao Senhor que o Senhor me dê sabedoria, o Senhor me dê condições. Agora eu quero linkar essa primeira parte que eu falei ao livro de Neemias, que é o que a gente falou semana passada. E se você perdeu essa série, está lá no nosso canal no youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Aí você pega tudo ali, os detalhes. Então, Neemias, que estamos lendo o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? A gente está nesses capítulos aqui de Neemias. A gente percebe o seguinte, que Neemias, ele tomou uma decisão. Neemias tinha um bom emprego, ele estava num lugar certo, na hora certa. E sabe por que Neemias estava no lugar certo, na hora certa? Porque Deus que colocou ele lá. Deus que permitiu que Neemias se tornasse o copeiro do rei. O copeiro, aquele homem então que experimentava ali, selecionava o vinho do rei. Então ele tinha um cargo de confiança. E então Neemias estava no lugar certo e no momento certo. Então eu creio que Deus também pode e tem colocado nós aqui no lugar certo e no momento certo, como Ele tem colocado você e poderá colocar você em alguns pontos, em alguns lugares, porque Deus vai colocar você lá. Porque Deus tem planos, Deus tem propósitos. Quando Deus permitiu que Neemias estivesse lá,
É porque através de Neemias, Deus já sabia que ia reconstruir os muros de Jerusalém. Então você precisa compreender que todo projeto, mesmo sendo um projeto teu, individual, ele é um projeto que é para beneficiar o próximo, beneficiar outros, a começar com a sua família, a começar com aqueles que estão mais próximos de você, e até os distantes serão abençoados. Então Neemias, ele era um homem de oração, ele orava, ele falava com Deus, e uma das características que a gente falou também dele aqui, que ele tinha uns princípios, um deles era compaixão, e compaixão frequentemente é o ponto de partida para a obediência à vontade de Deus. Porque nos dias atuais, muitas pessoas são egoístas, elas pensam só nelas, eu quero isso para mim, para mim, para mim, e às vezes só pensa nela, mas às vezes a gente tem que erguer a cabeça e entender que aquilo que Deus está te abençoando, se você que me ouve tem sido abençoado, se Deus está abençoando o seu trabalho, seus negócios, seu salário, sua aposentadoria, saiba que é com propósito. Não é apenas para você sobreviver, mas para você também semear, para você também entender que você faz parte de um projeto divino, não é um projeto de homens, não é um projeto de pessoas, mas é um projeto de Deus. Então quando você for fazer o seu projeto, quando você for escrever numa folha, você não precisa, é bom, quando nós podíamos fazer no presencial no hotel, que vinha gente de tudo quanto é lugar, a gente até entregava uma folha. Mas esse ano, como não pode fazer, então o que acontece? Você pode escrever numa folha. Pega uma agenda aí, um caderno, separe aí, e escreva suas metas. É bacana fazer isso. Não adianta você confiar na mente, coloca no papel. Coloca no papel. Pode notar que às vezes você está fazendo uma limpeza em casa, puxa uma gaveta lá, para procurar uma coisa e começa a achar uns bilhetinhos lá, e você fala, nossa, olha, eu escrevi isso aqui, no ano tal, 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 não é assim? Então, porque a tua mente, você vai lembrar, e a mente da gente, ela não vai guardar tudo, né? Então é bacana você ser organizado. Eu sempre utilizo uma coisa que, por exemplo, no mercado, né? Vamos supor que você vai fazer uma compra no mercado, e vamos supor que você tem o costume de fazer uma compra grande por mês, né? E depois, final de semana, compra os miúdos lá. Se você quer comprar o que realmente precisa, o ideal é escrever, né? O que precisa comprar. Porque se você for lá com 20 itens ou 30 itens, pode acontecer de você esquecer, se você não pôr no papel, não escrever ali na sua agenda eletrônica, coisa desse tipo, né? Então é importante sim a escrita, a escrever. Aliás, tem um livro da Bíblia aqui, que se eu não me engano, acho que é Abacuque, né, que fala justamente sobre escrever numa tábua, porque quem passar vai ler com facilidade. Então a importância sim de você escrever. Se você gosta de escrever com caneta ou lápis numa folha, escreva. Eu falo isso porque hoje no mundo moderno é comum as pessoas escreverem, mas na sua agenda eletrônica, e faz parte, né? Isso aí, né? Faz parte de tudo isso. Mas não deixe de anotar. Não deixe de anotar para que as distrações não venham fazer você perder o foco. É mais ou menos, vamos assim dizer, mais ou menos quando você faz a agenda do dia, né? Você fala, bom, nessa segunda eu tenho que fazer das 8h30 às 10 eu tenho que ouvir o Agindo Deus Quem Impedirá, tô dando um exemplo, né? Depois das 10 eu vou fazer isso, aquilo, tal, tal. Ou seja, hoje eu estou meio ocupado, mas eu vou ouvir o Agindo Deus, mas como eu estou trabalhando em casa, eu também já vou mexendo aqui, eu estou ouvindo o pastor falando aqui, eu estou até vendo as pessoas falarem. Muito bacana isso. Mas é isso, é você fazer um agendamento do dia. Aí chega no final do dia, você sabe, olha, eu fiz isso, né? Então é muito bacana quando você se programa, quando você se organiza melhor, né? Então eu estou falando isso, eu também tenho aprendido, né? A gente está aprendendo a cada dia. Na realidade, a pessoa realmente, todo ser humano tem que ter essa humildade de reconhecer que todo dia a gente está aprendendo. Só que a gente tem que aprender e colocar em prática. Não adianta você receber uma instrução, entendi. Só que só fica no entendimento, mas não coloca em prática. Não adianta, né? Tem que colocar em prática, tá certo? Então, Neemias, ele foi para a missão. E Deus deu um grupo de pessoas para estar com ele. E quando ele começa, então, a fazer o projeto, a começar a trabalhar no projeto, ele teve a bênção de Deus, ele teve a ajuda do rei, né, na parte de documentos, de cartas que era necessário para ele poder ter acesso ao seu destino ali tudo. E o rei também colaborou com coisas materiais ali. E Neemias tinha sua equipe. Só que o que acontece?
Quando ele começa a trabalhar, a Bíblia fala que se levantou 3 pessoas, né, que dá o nome delas aqui, o fulano aqui, o Sambalate, o Tobias e o Gesem. Esses 3 aqui, mas foram, realmente, esses 3 aqui foram, vamos assim dizer, inimigo número 1 de Neemias. Quer dizer, o diabo usou esses 3 aqui para tentar atrapalhar o projeto de Deus na pessoa de Neemias. Então o que você precisa entender? Por mais que você esteja fazendo a vontade de Deus, o inimigo ele vai tentar te distrair. Para você perder o foco, você perder o alvo e desistir. Entende? Então é isso aí. Então você não pode, cuidado com as distrações da vida. Numa das distrações, Neemias, quando ele estava já com a sua equipe trabalhando, ele chega um momento lá que ele recebe ali um mensageiro, um WhatsApp ali, e dizendo o seguinte, para que ele viesse, né? Para que ele viesse. O pessoal convidou ali Neemias por uma festividade ali, e era justamente para distrair Neemias. Chamaram ele para congregar com ele ali, né? Mas Neemias enviou uma mensagem para ele dizendo o seguinte, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então ali estava um grupo, né? E diz a Bíblia, em Neemias capítulo 6, o verso 5, então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão. Quer dizer, o cara tentou 5 vezes. É isso, gente, é isso. O inimigo tem a sua astúcia, né? Então, parece que de tempo em tempo vem ali um convite para você perder o foco, para você sair do propósito de Deus. Qual que era o propósito ali de Deus para Neemias? Que ele terminasse a reconstrução dos muros, que de fato aconteceu e tiveram êxito. Eles conseguiram terminar a obra ali, eles conseguiram terminar aquele projeto ali. Só que houve adversários. Houve pessoas que tentaram de tudo para que a obra parasse. Assim é a nossa vida, a sua vida. Então você foque. Então, prioridade 1, Deus. Sua comunhão com Deus. Né? Se dedique mais a ler as Escrituras, a orar um pouco mais. Né? E se dedique a Deus, prioridade. Segundo, a sua família. E sabe, você que está me ouvindo agora, vai ser o Neemias da sua família. E quando Deus chama uma pessoa com uma missão para reconstruir alguma coisa, Deus vai te capacitar. Quando Deus está naquilo, né, que Ele te chamou, se Ele chamou, Ele vai capacitar. Ele vai dar as ferramentas que você precisa. Uma delas, certamente, é esse momento que nós estamos aqui. Você que nos acompanha, talvez é um ouvinte novo, talvez já está nos ouvindo há mais de um ano, talvez há 5, 6, 10, enfim. Pode notar a sua vida. Nós temos ouvintes aqui que ouvem a gente desde o início do projeto aqui na emissora, né? E Deus está e você sabe toda essa temporada, quantas lutas você teve, mas quantas vitórias você teve, quantos problemas você teve em alguma área da sua vida, mas Deus te deu graça. Alguns casos foi resolvido aqui, ouvindo a gente aqui, pastor Edson, pastora Eva, e alguns que fazem parte da equipe, que de vez em quando pode estar no presencial aqui, ou seja, e uma equipe de pessoas que estão orando também por você. Então, analisa isso, quer dizer, Deus é tão bom, tão maravilhoso que você está me ouvindo agora. Então, creia que no dia de hoje, Deus vai te dar uma luz para você tomar essa decisão. Oh, aleluia! Nós cremos em milagres, gente. Gente, preste atenção. Nós vivemos pela fé. Hebreus, capítulo 10, verso 38, fala sobre isso. O capítulo 11, ali fala dos heróis da fé. Mas o capítulo 10 de Hebreus, o verso 38, fala justamente que nós andamos por fé, de fé em fé, que nós não podemos recuar. Então, cuidado com as distrações, porque geralmente, quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você quer fazer a vontade de Deus, e quando você deseja realmente obedecer a Deus, é aí que o inimigo tenta colocar as distrações. Você já não teve uma experiência, ouvinte? Tipo assim, você começou a fazer algo bom para Deus, ou para a obra de Deus, coisa desse tipo, e de repente começou a ter umas lutas que você não tinha, aí você fala, puxa vida, por que agora que eu comecei a ajudar o ministério, parece que
Parece que está mais difícil agora. É justamente por quê? Porque você entrou numa batalha espiritual, você entrou na visão do projeto de Deus e, obviamente, o inimigo ele tem a sua estratégia para achar que... Mas não desanima. Se Deus está com você, você tem certeza que Deus está com você e que você está com Deus, não temas. Prossiga. Deus vai te dar a vitória. Deus proverá. Eu sei do que eu estou falando. Isso é fé do começo ao fim. Certeza, convicção. Então não se distraia. Não perca o foco. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Então o nosso querido Neemias aqui, ele focou. Ele recebeu convites para fazer outras coisas. Se ele aceitasse, ele ia se dar mal, porque era um convite que nem era para ele participar, mas ele tinha discernimento espiritual. Neemias, Deus falava com ele. Deus contou um plano dos inimigos contra ele, Neemias sabia. Esse é o segredo. Então, você, para ter um projeto abençoado e uma vida melhor, é você buscar a sua comunhão com Deus, é a sua fé. E comunhão com Deus não é isenção de problemas. Muitos cristãos não entendem isso. Ele acha, se eu estou em comunhão com Deus, por que eu tenho luta? Você vai ter luta, tanto faz com comunhão, sem comunhão, você vai ter luta do mesmo jeito. Os problemas vêm para todo mundo. Agora, claro, com comunhão com Deus, você ora, Ele te consola, Ele te fortalece, Ele renova as suas forças, Ele fala com você, Ele orienta você. Tá certo? Hebreus capítulo 10, verso 38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a fé aqui é independente dos seus sentimentos. Porque tem pessoas que dizem, eu tenho que sentir um calafrio, eu tenho que sentir um friozinho aqui na espinha para achar que Deus está falando comigo. Você não tem que sentir nada, fé não tem que sentir. E alguns, às vezes sente alguma coisa e acha que é Deus que tocou, é uma confirmação, também tem a sua validade. Mas tem tanta coisa que Deus me abençoou e eu não senti nada. Mas Deus estava cuidando de cada detalhe. Inclusive quando eu dormia, Deus fala na Bíblia, Enquanto a gente está dormindo, Ele está trabalhando para aqueles que nele confiam. Enquanto você dormia essa noite inteira, Deus já estava preparando um ambiente de fé para a gente. Aí, coisa boa, Então fique com essa palavra. Então a palavra de hoje é o quê? Cuidado com as distrações. Foque. Comunhão com Deus, abençoe o seu lar, a sua família, e mãos à obra. Trabalho, com honestidade, Deus prosperará, em nome de Jesus. Querido Deus, peço uma bênção especial para o planejamento, para o projeto de vida 2021 de todos que nos ouvem e atentamente estão captando a revelação, o rema de Deus, para esse novo tempo de virada, Senhor. Abençoa os casais, as famílias, os jovens e todos que estão conosco neste momento, Senhor. E nos dê capacidade para ter o discernimento espiritual, para a gente não ser distraídos, principalmente as distrações do inimigo, Senhor, para tentar atrapalhar o projeto de Deus em nossas vidas. Deus ajuda a todos, renove as forças deste povo e tenham todos um dia de excelência. Abençoa aqueles que se inscreveram ou que se inscreverão no nosso canal no YouTube. Que uma bênção sobrenatural alcance os ouvintes e os internautas. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus. E faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Graças a Deus. Na técnica, Marco Antônio. Obrigado, Marco Antônio, pelo apoio. Um grande abraço, ouvintes. Permitindo Deus, voltamos amanhã. E divulga esse programa aí para outras pessoas. E aquele abraço especial.